Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o 17º Encontro de Gestão Financeira e Orçamentária 1 para a turma do 5º semestre de Administração da OCDB. Nesse encontro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a resolução de cálculos, ainda dentro da nossa proposta do material, de trabalhar com os exercícios desafio. Então, para esse nosso encontro de hoje, nós temos que começar a resolver o exercício desafio do 5 em diante. Com isso aqui eu já vou finalizando a ferramenta 3. Então hoje tem bastante trabalho para a gente fazer, bastante cálculo para realizar em cima da ferramenta número 5. Se você tiver dúvida, você sabe que você pode recorrer ao fórum, você pode entrar em contato comigo, assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, que vai ajudar você a resolver as atividades. Então vamos começar aqui com o exercício número 5. Então vamos lá, exercício número 5 da sua apostila. Então ele fala assim, a decoração planejada de uma casa está sendo vendida sem entrada em 10 prestações. Vou começar a anotar aqui as principais informações deste exercício, são 10 prestações. E o valor de cada prestação é de R$ 2.654,76. Ele também fala para a gente que a loja opera com uma taxa de juros incrível, uma taxa de juros equivalente a 12% ao mês. Isso aqui é mais ainda que o cheque especial rotativo do cartão de crédito. E ele quer saber o valor à vista. Bom, esse aqui é um exercício onde a gente vai fazer só basicamente cálculo, não tem muito o que a gente inferir sobre isso. Então vamos lá, é uma forma da gente ter versatilidade e aprender a usar a calculadora financeira HP12C. Então a primeira coisa, zera a calculadora financeira. Em seguida você registra, você pode registrar na ordem que você quiser, começando por qualquer um desses valores. Lembrando que deixa por último aquele que você não sabe. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com 10, é o número de prestações, 2.654,76 CHS, porque eu vou ter que pagar, ele vai virar negativo, PMT, porque é um pagamento constante, pagamento uniforme. E a taxa de juros, 12, a taxa de juros aqui, 12 e minha taxa de juros, eu vou colocar aqui o PV para saber o valor de hoje, o valor à vista. Isso aqui vai me dar um determinado valor, vamos conferir aqui pegando minha calculadora, tem que dar esses 14.999,99. Deixa eu pegar aqui a minha HP e a minha HP vai ser, vou alimentar dessa mesma forma, tá? Então 10 em 2.654, CHSPMT 12 IPV, beleza, resultado então bateu R$ 14.999,99. Ok? Vamos lá, vamos continuar agora o exercício, vamos para o próximo. Nesse próximo aqui, o exercício 6, ele pede para a gente também continuar fazendo os cálculos e ele quer saber o seguinte, olha, quanto eu deverei depositar mensalmente? Ele quer saber qual é o PMT agora nesse exercício. E ele está falando que vai depositar num fundo de ações a partir de hoje para que no final de 2 anos, então final de 2 anos, 2 anos nós sabemos que são 24 meses. Vamos colocar a informação completa para facilitar nosso cálculo. E a taxa média de juro mensal, ou quem dera estivesse essa taxa de juros disponível no mercado com facilidade, 5%, 5% ao mês. Ele quer saber quanto que ele vai depositar e para isso então a gente precisa saber o valor final, que é de R$ 2.000. Vamos ver como é que fica isso aqui na HP? Então vamos lá. Primeira coisa, zera a calculadora HP. Vamos fazer aqui do lado. Então zera a calculadora HP. Depois você coloca lá o final de 2 anos, são 24 meses. Eu vou trabalhar na mesma casa porque a taxa está um mês. Eu vou colocar em 24 meses, então não vou precisar alterar nada. Então 24 é o N, número de meses. 5 é a taxa, o I, e o FV são R$ 2.000. R$ 2.000 FV. Eu quero saber agora qual é o meu PMT. Digito a tecla PMT e aguardo o resultado. Vamos fazer junto na financeira, 24N, 5I, 2.000 FV, eu quero saber o meu PMT. Resultado então vai dar R$ 44,94. Bom, o que esses dois exercícios mostram para a gente, e aí em termos de análise o que nós podemos fazer, é justamente isso aqui. Dá uma olhada na taxa de juros que você vê no exercício anterior e a taxa de juros que você vê nesse exercício de agora. O que nós temos que chamar a atenção aqui é que essas taxas de juros não existem mais. Nós trabalhamos taxa de juros elevada
quando nós temos uma economia onde a inflação também é muito elevada. A inflação, ela pode ser combatida de diversas maneiras. Entre as maneiras mais tradicionais que nós temos primeiro, regular a oferta, a disponibilidade, ou como prefere o mercado num termo técnico, a liquidez. Liquidez é a quantidade, tá? Quantidade que nós temos de alguma coisa, de dinheiro. Como nós estamos falando de reais, o dinheiro aqui então recebe essa sigla, BRL. E regulando a quantidade de reais, e aí nós podemos fazer isso daqui mediante os encaixes monetários do Banco Central, por exemplo, dinheiro em tesouraria, dinheiro em depósito à vista, etc., que você vai ver lá em mercado de capitais, nós podemos ter mais ou menos empréstimo de dinheiro. E a outra maneira que nós temos é em relação ao crédito. E esse crédito, sendo ele mais caro, você pode ajudar a controlar a inflação. E como é que você faz isso? Colocando taxa de juros mais elevada. Um banco vai falar, eu vou investir no governo nacional, no Tesouro Direto, em vez de emprestar para as pessoas. E o pouco crédito que tiver para as pessoas vai ficar mais exigente, então eu vou pedir mais garantias, não é todo mundo que vai poder pegar o dinheiro emprestado. E a outra coisa importante é que o crédito vai ficar mais caro, porque vai ter pouco dinheiro, o pouco dinheiro que vai ter vai estar com juro também mais elevado, então com isso eu vou reduzir o consumo das famílias. Isso aqui então é uma alternativa que os governos têm, colocando juro elevado, além de outros mecanismos que você vai ver lá em mercado de capitais, para tentar reduzir a inflação. Então, bom, nós não estamos neste momento mais na economia. Então, tanto os juros do crédito quanto os juros de financiamento, de investimento, perdão, todos eles já estão muito baixos na nossa economia, justamente porque a nossa taxa de inflação está muito baixa também. Em algum momento, você vai ver lá na história que isso vai aumentar. A gente vai ver que no futuro isso vai aumentar porque os gastos públicos estão subindo, nós estamos com endividamento público por conta do combate à Covid, a economia está parando, outros fatores vão levar a inflação a subir. E aí lá em mercado de capitais eu explico mais sobre isso para vocês. Tudo bem? Tudo bem, então vamos lá para o exercício agora número 7. Exercício 7. Ele quer saber aqui quanto que ele vai ter ao final, é a mesma coisa, é o mesmo mecanismo, de 2 anos, depositando, então o depósito aqui vai ser de R$ 100 por mês. Então se aqui está falando em mês, aqui está falando em anos, convém eu transformar isso aqui em meses também, e nós vamos precisar saber qual que é a taxa, né? A taxa que ele falou é de 2,5% ao mês. Então está todo mundo falando no mesmo idioma aqui, não vai ter problema nenhum da gente depois fazer os cálculos. Ele quer saber aqui quanto ele vai ter no final dos 2 anos. Então no final, quanto que ele vai juntar. Vamos ver como é que faz isso? Então, primeira coisa, zero a calculadora financeira. Depois, vamos colocar na ordem que a gente quiser. Eu vou começar aqui pelo prazo, 24N, 100 é o que eu vou depositar por mês, CHS, PMT, CHS porque vai sair do meu bolso, eu vou gastar, 2,5 é a taxa e eu quero saber lá no final quanto eu vou ter. Deixa eu ver aqui na minha HP, vou fazer aqui, então vamos lá, zerei a calculadora, 24N, 100 CHS PMT, 2,5 I, FV, então ele vai ter o total de R$ 3.234,90 aproximadamente. É isso. O que esse exercício ensina pra gente? Bom, isso aqui é uma forma que nós temos de fazer poupança. Quando eu estou falando poupança aqui, eu estou falando de economizar o dinheiro. Eu não estou falando de caderneta de poupança, que também é uma forma de economizar dinheiro. Essa poupança aqui, ela depende, como tudo na vida dos investimentos, de 3 grandes fatores: do tempo, do quanto você está disposto a pagar mensalmente, nesse caso aqui são os depósitos mensais, e a outra coisa da taxa de juros. É importante você já começar a pensar nesses termos, porque quando você for imaginar a sua aposentadoria, e nós vamos ver lá em mercado de capitais produtos específicos para aposentadoria, você vai ter que entender que o seu cobertor é curto. Se você tem bastante tempo, ok, você pode pagar menos e você pode usar menos juros. Mas quanto mais você vai deixando isso para o futuro, menos você vai podendo contar com o fator tempo, você vai ter que pagar mais e vai ter que contar com mais taxa de juros. Numa economia como a brasileira, que a taxa de juros é baixa,
Então você vai ter que depositar muito mais. Então, quando nós falamos de uma economia, de uma poupança, para qualquer que seja o objetivo, é para formatura, é para um casamento, é para uma compra, para qualquer coisa que você queira, uma casa própria, por exemplo, você tem que começar o quanto antes, para que você tenha menos esforço. Se você deixar mais para o final, você vai precisar usar mais energia, mais esforço, mais dinheiro. Ok? Muito bem. Vamos agora para o próximo exercício aqui. Deixa eu ver aqui qual é que nós temos aqui na apostila. Nós temos o exercício 8. Vamos lá para o exercício 8 aqui nessa apostila. Deixa eu apagar essa rabisqueira aqui para não atrapalhar a gente. Exercício 8. Olha o que o exercício 8 traz para a gente aqui. Ele fala que um determinado bem, então vamos lá. Exercício 8. Um determinado bem está sendo anunciado por R$ 15.000 à vista. Então, à vista é um valor de R$ 15.000. E ele está falando que em 6 prestações sem entrada, então em 6 prestações sem entrada, a loja está cobrando uns juros de 5% ao mês. O que ele quer saber qual é o valor de cada prestação. Bom, aqui a gente ainda está fazendo então esse uso da calculadora financeira para aprender um pouquinho como a gente pode tirar o melhor proveito dela. Então vamos lá, vamos zerar a calculadora financeira, depois vamos informar todos os valores conforme eles aparecem. Então R$ 15.000 é o valor do bem à vista, que é a mesma coisa que um crédito que você vai tomar emprestado. 6 é o número de prestações, 5 é a sua taxa mensal. Nós queremos saber qual que é o PMT nessas condições. Bom, então a nossa financeira vai fazer esse cálculo rapidinho para a gente e ela vai dizer para a gente o seguinte, vamos lá, 15.000 PV, 6 é o número de prestações, 5 é o I e o PMT aqui vai dar menos, porque vai sair do meu bolso, R$ 2.955,26 Fala, professor, peraí, o gabarito está positivo, por que está negativo? Porque aqui na resolução você tem o fluxo de caixa. O que significa isso? Significa que se você colocar num diagrama de fluxo de caixa, você sabe que à vista o bem está R$ 15.000. É como se você tivesse pegado um empréstimo de R$ 15.000. Olha lá, seta para cima. Porque você pegou esse crédito lá no período zero. E aí, você com o passar do tempo vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 depósitos. Cada depósito desse, cada pagamento que você vai ter que fazer para pagar sua dívida, tem o valor de R$ 2.955,26. Repara que a seta é para baixo. Então você vai ter esse mesmo valor, 2.000 e poucos reais, 2.955,26, todos eles negativos até o final. Você vai ter todos eles pagando até o final. Ele deu um valor negativo, mas na hora de você assinar o cheque, você vai colocar lá o seguinte: paga-se por esta quantia o valor de R$ 2.955,26. Então, por favor, não confunda o resultado do exercício, que é para diagrama de fluxo de caixa, com o resultado que a gente chama de nominal, que é referente à resposta que você vai colocar no gabarito. Ok? Muito bem. Agora, 9, questão 9. Na questão 9, ele fala o seguinte: uma empresa anuncia o fechamento de um determinado negócio por R$ 5.500 à vista, ou sem entrada, em 4 prestações de R$ 1.667,96, sendo que a primeira vence em 30 dias. Ele fala isso porque, só para você saber que a calculadora está configurada para aquela função END, ou seja, sem entrada. Sem entrada. Se tivesse entrada, se, não é desse exercício, tá? Mas se tivesse entrada, você colocaria a programação no begin. Begin. Ok? Tá, mas não é o caso desse exercício, então não vou deixar para não te confundir. E aí ele fala que ele quer saber qual que é a taxa de juros embutida nessa operação. Então vamos ver como é que fica isso. Primeira coisa, zera a calculadora financeira para não ter contaminação nos seus cálculos. Coloca lá o valor de R$ 5.500 PV, que é o determinado negócio, à vista. 4 prestações, 4N.
de R$ 1.667,96. Vai ser o seu CHS PMT. Esse meu S parecia um 5, né? Deixa eu apagar esse trem aqui. Esse meu CHS PMT. Continuou parecendo 5? Deixa pra lá. E eu quero saber qual que é a taxa de juros. Quando você fizer isso, vamos ver na calculadora financeira quanto vai dar. Deixa eu calcular aqui. Vai ficar assim então, ó. FCLX 5.500 PV, 4 é o número de prestações, 1.667,96 vai ser meu CHS PMT, a taxa é o I, então vai dar uma taxa aqui bastante grande de 8,1999% ao mês. Aproximadamente igual ao que está no gabarito, 8,20% ao mês. Uma taxa bastante abusiva que nós não temos mais hoje com grande facilidade assim, de encontrar no nosso mercado. Isso sinaliza então o momento que nós estamos. Bom, com isso, nós resolvemos todos os exercícios de desafio, nem dá para falar que isso aqui é desafio, né? Vamos falar a verdade, da nossa apostila. Então, daqui a pouco eu venho com mais um vídeo para você, para resolver o exercício complementar número 1, e depois disso, deixa eu ver aqui se ele tem alguma coisa importante nesse exercício. Até esse exercício aqui você já fez várias vezes, né? Então, nem sei se eu vou resolver ele. Tá, vamos resolver ele, né? A gente tá tranquilo aqui. A gente resolve ele daqui a pouquinho então com você e eu passo mais um exercício para valer como sua presença e a sua nota atividade, beleza? Até daqui a pouco.